eu trouxe uma imagem, é um desenho bem simples. Eu vou pedir para os meninos colocarem aqui. Não fui eu que desenhei. Se fosse eu, teria ficado muito melhor. Eu peguei esse desenho aí da internet mesmo. A alavanca seria a representação daquela madeira, não é? Se alguém tentar pegar um peso como uma pedra grande, sozinho, não consegue. Assim, imagina uma pedra com o mesmo peso, o seu mesmo peso. Eu peso hoje 84 quilos, 86 quilos, eu fico nessa, 84 quilos. Se eu for pegar uma pedra de 84 quilos, eu não vou conseguir levantar, irmão. É muito peso. Talvez até consiga, mas com muita dificuldade, não vou conseguir sustentar ela por muito tempo. Está comigo? Mas se eu fizer uso de uma alavanca, eu vou levantar aquela pedra só com uma mão, só com um braço. E não vou ter tanto problema de segurar ela por algum tempo. É exatamente o efeito da alavanca. A alavanca, ela permite você levantar um peso superior ao seu, com menos esforço, sem desgaste e com facilidade. Amém? Então ali a madeira representa exatamente a alavanca. Ela precisa de um ponto de apoio, é aquela pedra menor, e ela está encaixada abaixo da pedra maior. Então uma pessoa facilmente pegaria ali, nessa parte aqui de cima da madeira, e com um movimento leve conseguiria mover essa pedra facilmente, porque é o efeito da alavanca. Existem alavancas no nosso corpo. Por exemplo, aqui o braço, né, com o cotovelo, tem, eu não lembro agora aqui como é que chama, antebraço, braço, enfim, mas isso aqui é uma alavanca. O cotovelo está servindo como uma alavanca. Nós conseguimos pegar alguns pesos e levantar com mais facilidade, exatamente porque existe uma alavanca no nosso braço. Se não existisse, nós provavelmente não conseguiríamos levantar alguns pesos que está dentro da nossa capacidade ali, ou que a alavanca do braço permite. Amém? Então, existem tipos de alavancas diferentes. Teria como mostrar, mas eu não trouxe, que eu não quero gastar tempo com isso. Mas, por exemplo, quem sabe o que é aqui aquele espremedor de limão? O espremedor de limão é uma alavanca. Só que ela é um pouco diferente daquela, né? A tesoura é uma alavanca. Ou seja, se você for tentar espremer o limão sozinho com as mãos, você consegue extrair algum suco de limão. Mas se você botar no espremedor de limão, com uma única mão, você vai conseguir tirar muito mais suco dela. Porque ali tem uma alavanca que, né, facilita o trabalho. Está comigo, irmãos? Então, eu quero que você fique com isso em mente. Não exatamente o desenho, mas o que é que a alavanca proporciona? Ela facilita. Amém? Então, a unidade da igreja, a comunhão dos irmãos, né? Todos estarem com o mesmo pensamento, a mesma atitude, o mesmo coração, é uma alavanca para o crescimento. Uma igreja que não desfruta de unidade, ela terá dificuldade no que diz respeito ao seu crescimento. Mas quanto mais essa igreja desenvolve unidade, mais crescimento vai ser alcançado facilmente, simplesmente por conta da unidade. Amém, irmãos? Tem muita coisa que a Bíblia fala sobre isso. Eu não tenho a pretensão de esgotar aqui o assunto. Eu quero falar até de uma forma um pouco mais prática, né? Não quero ser exaustivo com a exposição da Bíblia, apesar de que nós vamos, obviamente, ler alguns textos bíblicos. Amém? Então, uma alavanca, ela consegue aumentar a força aplicada sobre um corpo. Uma alavanca, ela possibilita você colocar uma força, aplicar uma força sobre um corpo com menos desgaste. Amém, irmãos? E sustentar aquilo, né? Pelo tempo necessário. Então, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 17, a partir do versículo 18. Diz assim, João 17, 18. Assim como tu me enviastes, isso é Jesus, é uma oração que Jesus fez ao Senhor, e ele disse, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E ele está falando dos seus discípulos, da igreja, dos seus seguidores. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo,
para que eles também sejam santificados na verdade. Ou seja, pela palavra de Deus, que é a verdade, nós nos santificamos. Amém? Versículo 20. Não rogo somente por estes, por aqueles que estavam ali naquele tempo presente, né? Mas ele continua e ele vai falar de você. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Quantos aqui creem no Senhor? Por intermédio da sua palavra. Então você está incluído aqui nessa oração de Jesus. Amém, irmão? Versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Palavra da salvação. Aleluia, glória a Deus. Amém? Mas é mesmo, é palavra da salvação. Eu poderia dizer palavra do Salvador, né? Foi o próprio Senhor Jesus que falou. Eu queria que você atentasse para o que diz o versículo 21. Ele diz, a fim de que todos sejam um. Veja, ele está falando todos sejam um. Então, ninguém está de fora do propósito que Deus tem para a sua igreja. Então, ainda que sejamos, falando mais claro, ainda que sejamos muitos, apesar de sermos muitos, nós devemos ser como uma unidade. Então, todos devem pensar, falar e agir da mesma forma. Deve ser um padrão na vida do crente. A leitura da Bíblia, todo mundo deve orar, deve ler. A oração, todo crente tem que orar, né? Mas tem gente que pensa que é só os outros que devem orar. Mas não, todo crente deve orar. Todo crente no Senhor deve ler a palavra. Todo crente deve desenvolver uma comunhão com Ele. Amém, irmãos? E se todos fizermos a parte que nos cabe, então, pessoalmente, individualmente, nós contribuímos para que sejamos um. Se um deixa de fazer a sua parte, então todos não está operando, né? O todos aí, para que todos sejam um. Mas se um deixa de fazer, então o todo não está incluído, porque um está de fora. Está comigo, irmão? Eu estou falando assim apenas para chamar a sua atenção e mostrar que existe uma responsabilidade sobre você. Nós confessamos a Cristo, nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criatura. Desde então nós temos desfrutado dos benefícios de viver uma vida de comunhão com Deus. Muitos de nós já experimentamos intervenções de Deus na nossa vida, na saúde, não é? Em problemas, em circunstâncias que fugiam da nossa capacidade de mudar, mas Deus mudou por nós. Não é? É um casamento restaurado, não é? Enfim, uma área financeira, um milagre financeiro. Quem aqui já teve uma experiência de uma provisão financeira de Deus na sua vida? Quem aqui já foi curado? Aleluia, glória a Deus. Sem falar do milagre maior, que é o fato de termos nascido de novo, né? Termos nos tornado, né, em Cristo uma nova criatura, para viver uma nova realidade de vida. Amém, irmãos? Esse é o maior milagre. Então, todos temos desfrutado dos benefícios de uma vida, né, de comunhão com Deus. Mas nessa vida de comunhão com Deus, irmãos, além de termos, né, o benefício de receber coisas de Deus, intervenções de Deus, favor de Deus, graça de Deus, o poder de Deus sobre a nossa vida, também existe algo que Deus espera que nós façamos por Ele, por amor a Ele. Amém, irmãos? Em obediência a Ele, em temor a Ele. Deus tem uma expectativa sobre mim e sobre você. Amém? Você não é um crente que às vezes as pessoas pensam assim, não, eu só sou um irmãozinho ali da igreja, né?
Eu só vou para o culto mesmo porque eu não tenho habilidades, eu não tenho dons, Deus não tem pedido nada além de mim, Deus não tem pedido de mim nada além de ir à igreja. Não, irmão. Muito mais do que vir à igreja, a Bíblia vai nos revelar que Deus tem expectativas na sua vida a respeito de muitas questões. Amém? Então, há uma responsabilidade sobre nós, que requer de nós uma atenção. Amém? Somos nós que devemos fazer. Não é o pastor que vai fazer por nós, não é a igreja que faz por nós. Amém? O pastor ele pode ser um exímio mestre da palavra, pregador da palavra, um homem ungido, profeta. E tudo que ele fizer aqui não vai ter um maior efeito na sua vida se você não fizer a sua parte com aquilo que você tem ouvido da parte de Deus. Porque muito do que é dito para que você faça, para que você creia, para que você realize, para que você mude. É ou não é? Então, se você não faz a sua parte com aquilo que Deus tem falado, as coisas não vão acontecer. Não na medida que Deus deseja. Então, nós podemos reter o nosso próprio crescimento. E se eu retenho o meu crescimento, eu retenho o crescimento da igreja. Porque quando, imagina, um jovem se converte, aí cai aqui na nossa igreja, Verbo da Vida, Bom Jardim, mas ele começa a se apropriar da palavra, de uma vida de comunhão com Deus, de leitura, de oração. Ele começa a crescer no conhecimento de quem ele é, do que ele tem e do que ele pode. E ele começa a vivenciar essa vida da fé. Ele vai abençoar a vida de outras pessoas, na igreja e aonde quer que ele esteja. Está comigo? Mas se esse mesmo jovem chega na igreja e ele não se desenvolve, ele não se interessa pela palavra, ele não agarra a palavra de Deus no seu coração como deveria agarrar, com fé, ele não se aplica a fazer tudo quanto está sendo dito que é importante para a vida dele. Ainda que ele venha para a igreja, talvez esse jovem seja até um problema, dando trabalho, indisciplinado, as pessoas tendo que corrigir, porque fica conversando na hora do culto, um exemplo, né? Ou porque tem procedimentos, comportamentos inadequados. Está comigo, irmãos? Aí outra pessoa até tem dificuldade de chegar na igreja. Por quê? Porque a outra pessoa pensa assim, rapaz, como é que pode? Uma igreja daquela, parece ser uma igreja boa, mas eu desconfio, porque tem um rapaz lá que, meu Deus do céu, o comportamento dele diz que é crente, mas mente, compra e não paga, pede emprestado e não devolve. Alô? Então a pessoa que deveria estar sendo influenciada por ele para se aproximar de Deus e até vir para a igreja, ela recebe uma influência contrária e negativa. Por quê? Porque aquele indivíduo não tem feito a sua parte. Alô? Então Jesus, ele diz aqui na sua oração ao Pai, né? No versículo 21, a fim de que todos sejam um. Irmão, todos nós devemos ser como um. E nós temos Jesus como o nosso exemplo. Então nós temos que ser como ele. Andar como ele andou, falar como ele falou. Me lembra até um hino que o pastor Público conhece muito bem, né? Andar como Jesus andou. Aleluia. Né? Nós devemos ser como ele. Quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito do Filho. Amém? Ele é o primeiro de muitos, mas nós somos desses muitos. Amém, irmãos? E nós temos que ser como o primeiro. Nós devemos trazer não apenas a imagem do que é mortal ou carnal, mas a Bíblia também diz que nós que nascemos de novo devemos trazer a imagem do que é espiritual. Nós devemos ser um como Cristo. E isso tem que ser para todos nós, homens e mulheres, sem distinção. Tem pessoas que dizem assim, eu congrego numa igreja maravilhosa, o meu pastor é um homem de Deus. As pessoas que servem lá na igreja, meu Deus, são homens e mulheres de Deus, tão consagrados. Aí ela se acomoda nisso, né? A minha igreja é uma bênção, o meu pastor é uma bênção, a equipe que serve lá na igreja é uma bênção. A minha pergunta é, e você? E você é o quê? Porque você também tem que ser uma bênção. Amém? Porque todos devemos ser como um. Devemos ser iguais. Agora, obviamente,
que todos estamos em um tempo diferente, estamos nos aperfeiçoando, melhorando, nos aproximando disso. Está comigo? Ninguém vai requerer de uma pessoa que acabou de nascer de novo, que ela viva como alguém que já tem 25 anos de evangelho, não é? Mas infelizmente tem pessoas que já estão no evangelho há 25 anos, mas continuam vivendo como se fosse um nascido de novo. Alguém que ainda precisa ser ensinado e muito. E nem adianta, porque há 25 anos tem sido ensinado e muito pouco ela pratica. Você entende o que eu estou dizendo? Então, há uma responsabilidade sobre nós. Ele diz, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Então, você tem que ter essa consciência de que você está em Cristo, que você está em Deus. E aí ele diz, para que o mundo creia que tu me enviastes. Em outras palavras, Jesus está transferindo a responsabilidade para a tua vida. Ele está dizendo, se você vive em unidade com Ele, em unidade com o corpo, né? Porque todos devemos ser um, então todos vivemos esta unidade com Cristo e com Deus. E se assim vivermos, o mundo saberá que Deus enviou a Cristo. Porque o mundo vai perceber assim, rapaz, esse homem foi transformado. Essa mulher foi transformada. Olha, é porque você, né, vamos dizer, duas pessoas conversando, vai dizer assim, olha, é porque você não conheceu ele antes. A transformação na vida desse homem é algo que eu nunca vi antes. Aí por quê? Foi desde que ela conheceu a Cristo. Então as pessoas vão ver Cristo na nossa transformação, na nossa mudança. Está comigo, irmãos? Aleluia! Nós devemos resplandecer, né, a imagem de Cristo. No versículo 22 ele diz, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Sabe que glória é essa, irmão? É a glória de ser reconhecido como filho de Deus. Porque Deus é um Deus de glória. Amém? Quantos creem comigo que Deus é um Deus glorioso? Então, se você é reconhecido como um filho de Deus, aleluia. Está comigo? Eu poderia dizer, você é filho da glória, né? Não é da glória a mulher não, viu? É da glória de Deus. Aleluia. Amém? Ele diz, olha, para que sejam um como nós o somos. Eu lhes tenho transmitido a glória, o versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. A mesma glória, Jesus está dizendo que o Senhor me deu, eu tenho transmitido a eles. Que glória é essa? É a glória de serem reconhecidos como filhos de Deus. Não é pouca coisa, irmão. Crente não pode sofrer com autoestima baixa. Não deveria, né? O crente tem que ter autoestima alta. O crente tem que se olhar no espelho e dizer assim, como eu sou bonito. Aleluia. Ainda que nos padrões seculares, não seja. Porque eu não estou falando do físico, irmão. Eu não estou falando propriamente do físico. Eu estou falando de quem você é em Cristo. Em Cristo você é glorioso, você é maravilhoso, você é uma bênção. Em Cristo, irmão, você é o melhor desse mundo. O mundo está desejoso por conhecer você, porque você revela Cristo para o mundo. Amém? Você reconhece que o mundo é carente de Cristo? Então você tem que resplandecer a glória dele. Ele tem transmitido essa glória para você. Amém? Aleluia! Então, a unidade cristã é um dos fatores vitais, né, à vida da igreja. A vida da igreja, a vida saudável de uma igreja, ela depende e muito da unidade dos irmãos. Uma igreja que não tem unidade, ela tem dificuldades de avançar, de se organizar, de se estabelecer. Ela tem dificuldade de desenvolver um departamento infantil, porque não tem uma pessoa que se coloque disponível para servir as crianças. Porque ninguém quer servir as crianças. Aí usamos desculpas naturais. Ah, é porque eu não sei lidar com criança. Ah, é porque é muito trabalhoso. E imagina o trabalho de Cristo que ele teve com você, né?
para te salvar. Olha o trabalho que ele disse, que ele teve lá. Ele teve que morrer no teu lugar, na cruz. Nós nos apegamos a coisas naturais e usamos estas coisas como desculpa para não estarmos engajados na igreja. E aí dizemos que nós não temos habilidade, não temos conhecimento, eu não sei falar, eu não conheço a Bíblia como o pastor conhece, eu não sei lidar com criança, eu não sei lidar com adolescente, eu não sei lidar com jovens, eu não sei lidar com adultos, eu não sei lidar com casais, eu não sei lidar com gente. E aí nós não nos engajamos. Uma igreja que tem dificuldade de avançar é porque ela está com pessoas que não estão dispostas a aprenderem as coisas, né? Aprenderem coisas novas, vamos assim dizer, com Cristo. Sabe que existe uma unção, que é o próprio Espírito Santo, que ele pode te ensinar todas as coisas? Amém. A Bíblia diz, irmãos, que é Deus que nos dá força para adquirir riquezas. É Deus que nos dá habilidade, dons e talentos para fazer coisas que nós talvez nem imaginássemos que fôssemos capazes. Os talentos que você tem foi Deus que lhe deu. E é possível que você tenha talentos que estejam escondidos aí, você nem sabe. Tem pessoas que começam a fazer uma coisa na igreja que ela nem pensava em fazer. E de repente se mostra uma pessoa excelente naquilo que se propôs. E ela nem sabia que era tão talentosa assim. Está comigo? Lá na igreja mesmo, aqui em Fortaleza, nós temos pessoas, né, jovens, que mudam de profissão, irmão. Porque elas começam a servir na igreja e descobrem algo que até então elas não tinham conhecimento. E elas se dão tão bem naquela nova área que elas mudam de profissão. Amém? Aleluia. Porque descobre um dom, um talento que foi dado por Deus, servindo na igreja. Amém? Irmãos, eu conheço pessoas por aí afora, no Brasil afora, que hoje é dono de empresa. E eles começaram servindo na igreja. E eles descobrem uma habilidade, um dom tão maravilhoso para fazer determinadas coisas que ela pensa, rapaz, isso pode ir além da igreja. Então ela serve na igreja, continua servindo na igreja, mas começa a colocar aquele talento à disposição de outras pessoas e começa a ganhar dinheiro com aquilo. Está comigo? Porque estão servindo. Alguém, não sei quem foi que disse, certa vez, né, disse, quem não serve, não serve. Mas quem serve, irmão, vai começar a descobrir que serve para muita coisa. Está comigo? Irmãos, tem pessoas que elas descobriram sua chamada ministerial porque elas primeiro se dispuseram a servir a outras pessoas na igreja. Tem gente que fica pensando assim, ó, como é que uma pessoa sabe que ela tem uma chamada ministerial? Irmão, geralmente ela sabe à medida que ela começa a servir. E tem gente que chega para mim dizendo assim, ó, Deus já falou comigo que a minha chamada é, sei lá, apóstolo. E está há 20 anos na igreja e não sai do canto, irmão, não serve em nenhum departamento da igreja. Eu questiono se essa pessoa tem uma chamada realmente. Está comigo? Então, existem dons dentro de nós, talentos que ainda vão ser descobertos. Então, você tem que estar aberto, né, para se aventurar a fazer coisas novas e descobrir coisas novas, porque você mesmo vai se surpreender. É claro que vai ter alguma coisa que você vai dizer, não, isso aqui não é para mim. Mas a outra coisa você vai dizer, não, é aqui onde eu me encaixo. Tem pessoas que estão há 20 anos na igreja, dizendo, é porque eu ainda não encontrei meu lugar na igreja, mas também ela não está procurando. Porque ela está esperando que alguém venha de fora e dê uma palavra e diga, ó, Deus está me dizendo que você tem que servir em tal área. Irmão, não funciona assim. Comece a servir e vá descobrindo aonde você pode estar envolvido. Amém? Mas se envolva, por quê? A unidade cristã. Eu digo o seguinte, irmãos, se nós tivéssemos uma igreja que todas as pessoas se empenhassem para servir, imagina se todos vocês aqui servissem na igreja em alguma área, essa igreja já estaria muito maior do que ela já chegou a ser, né? Está comigo? Mas quantos nós temos servindo aqui? Como eu disse lá na igreja, eu tenho 90 pessoas. Aí você pensa, nossa, como é muita gente servindo, né? Só que a igreja tem 300 membros. Agora você imagina uma igreja com 300 membros e todos os membros com esse coração, com essa disposição de servir.
Porque um dia você senta para receber, mas outro dia você se levanta para dar, para servir alguém. Hoje eu estou servindo a você, mas no outro momento você está me servindo. E esse movimento de servir uns aos outros, de reconhecermos uns aos outros como superiores, como mais importantes. Amém? Sabe por que eu estou aqui hoje à noite falando o que eu estou falando para vocês? É porque eu considero vocês mais importantes do que eu. Eu considero vocês mais importantes do que o pastor Públio. Não é que ele não tenha a sua importância, ele tem. Mas ele sozinho não consegue fazer essa igreja chegar aonde Deus deseja que essa igreja chegue. Mas todos nós podemos fazer essa igreja chegar em lugares, irmãos, que talvez alguns de nós não imaginemos, mas é a vontade de Deus. Está comigo? Então, todos nós deveríamos buscar esse lugar de servir. Por onde eu começo, pastor? Não sei, irmão. Começa varrendo a calçada, começa ajeitando as cadeiras, começa chegando mais cedo e se colocando à disposição para fazer qualquer coisa que vai ajudar outra pessoa. E você já está servindo. Amém? Portas vão ser abertas. Você vai começar a descobrir áreas nas quais você pode se envolver. A unidade cristã, ela é vital para o crescimento da igreja, para a saúde da igreja. Amém, irmãos? Uma das marcas da queda, a queda de Adão, de Eva, lá, o pecado original, né, como se fala. Uma das marcas da queda, né, é exatamente a dificuldade de nós lidarmos com as nossas diferenças. Amém? Você já percebeu que nós não somos iguais? Nós não somos iguais, irmãos. Nós somos diferentes. Temos temperamentos diferentes. Nós respondemos às circunstâncias, às situações de uma forma diferente. Isso se manifesta de forma clara até debaixo do poder de Deus. Debaixo do poder de Deus, uma pessoa fica quieta, chora, em silêncio. A outra grita, ai! O outro sai correndo dentro da igreja, outro cai. Cada pessoa se movimenta de uma forma diferente, age de uma forma diferente, reage de uma forma diferente. Por quê? Porque somos diferentes. Bom, muitas pessoas agem de uma mesma forma, mas mesmo aquelas pessoas que agem de uma mesma forma, quando você se aproxima, você vai perceber que elas são diferentes. Amém? Gêmeos, idênticos, mas são duas pessoas diferentes. Eles podem ter pontos em comuns, além da aparência física, mas quem conviver com gêmeos vai perceber que cada um é um. São diferentes. Eu cresci, né, vizinho à casa dos meus pais, tem uma família que o casal, né, eles tiveram 12 filhos. Dos 12, 11 mulheres. Só um era homem. E das mulheres, 3 eram gêmeas. Elas têm a mesma idade que eu. Então, nós crescemos juntos, né? Vizinhos. Eu saí de casa com 24 anos, depois que me casei. Então, até meus 24 anos, eu estava convivendo quase que diariamente ali, próximo delas. Eu as conheço. Elas são idênticas, mas são totalmente diferentes. Como indivíduo, como pessoa. Está comigo, irmãos? Se elas 3 entrassem aqui agora, vocês não iam identificar quem é quem. Eu consigo, porque convivi com elas durante 24 anos. Então, eu consigo perceber quem é a Cláudia, quem é a Cristina, quem é a Luciana. Está comigo, irmãos? Mas quem vê de longe vai dizer é a mesma pessoa. Uma vez eu estava dentro do ônibus e o ônibus parou na parada onde elas entravam ali do colégio no centro, não me lembro agora o nome, é aquele colégio de freira que tinha ali na Avenida Imperador, de frente à igreja, a nossa igreja lá, né? E aí uma primeira entrou, tinha muita gente entrando, aí o cara olhou assim, aí a outra entrou, daí a pouco a terceira entrou, ele disse, essa menina entrou, desceu. Mas eram 3. Está comigo? Mas totalmente diferentes. Como indivíduo, como pessoa, cada uma tem a sua peculiaridade. Então nós somos diferentes, irmãos. Agora, se não fosse a queda, o pecado original, apesar de sermos diferentes, nós conviveríamos muito bem com as nossas diferenças. Mas depois da queda, isso se tornou um dos problemas entre nós. Então, geralmente, nós temos aversão àqueles que são diferentes de nós. Ah, eu não quero nem ficar perto daquele. Ele é muito agitado, ele é muito isso, ele é muito aquilo. Aí o outro diz, eu não quero ficar perto daquele, porque ele é muito tranquilo, muito calmo. Ele não tem reações, né?
Aí é a forma de pensar, é a forma de falar, é a forma de agir. Somos diferentes. Concorda comigo? Agora, nós nascemos de novo, nós fomos feitos uma nova criatura. E espiritualmente nós devemos ser como um. Deve existir entre nós, irmãos, similaridades, que é o desejo de servir ao Senhor, de amar a Deus, de ser fiel a Ele, de andar em amor, de andar em fé. Isso deve ser comum no nosso meio. Então, as nossas diferenças, elas vão ser colocadas um pouco de lado, porque o que vai prevalecer é aquilo que deve ser comum no nosso meio. E nós vamos começar a viver melhor com as nossas diferenças, conviver melhor com as nossas diferenças, porque as nossas diferenças, elas nos completam. Amém, irmãos? Aleluia. Se é uma igreja que todo mundo é calmo, tranquilo, e ninguém levanta a voz, né? Pode ser que essa igreja não chegue aonde Deus deseja. Então, precisa de um elemento diferente ali para dar uma chacoalhada no povo. Está comigo? Amém, glória a Deus. A Fatinha. Amém? Tanto é que você pode perceber que um dos maiores desafios no contexto da igreja é na área dos relacionamentos. Tem gente que está saindo de uma igreja para outra sem parar, porque tem problema com outras pessoas. Ah, rapaz, eu estava lá naquela igreja, a igreja é boa, eu estava indo até bem. Mas aí, rapaz, apareceu um cara lá, eu me aproximei dele, me tornei amigo dele. E aí eu comecei a ter dificuldades, alguns problemas, ele me pediu um dinheiro e não pagou. Ou então eu pedi dinheiro para ele e não consegui pagar. Que existem as duas possibilidades, né? Aí eu não tinha mais cara para ir para a igreja, muda de igreja. Nós estamos percebendo as pessoas migrando de uma igreja para outra por problemas de relacionamento. Lá na igreja, se eu tenho a oportunidade de falar com jovens, eu digo, quando eles estão querendo namorar, né? 2 jovens, adolescentes, jovens solteiros, né? Já depois da adolescência, aí querem namorar. Eu digo assim, ó, se você sabe que o namoro é um tempo de conhecimento, que não é uma garantia que vocês vão casar. Aí, sim, sei, pastor. E você? Também sei. Então você reconhece que pode ser que daqui a 3 meses, 6 meses, não sei, daqui a 8 meses, 1 ano, vocês percebam que não dá para continuar com esse relacionamento e que vocês vão ter que terminar o namoro aí. Sim, nós reconhecemos que é possível que isso aconteça. Não é o que ninguém que começa a namorar está pensando em terminar, né? Ninguém começa uma coisa pensando em terminar. Principalmente no casamento, né? Família, você começa e é para levar para o resto da vida, não é assim? Então, quando começa a namorar, eu digo, vocês sabem que vocês estão num período de conhecimento e que vocês podem vir a descobrir dificuldades que impeçam vocês de darem continuidade a esse relacionamento? Sim, nós reconhecemos. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Se vocês daqui a 8 meses descobrirem que não dá para continuar e terminarem, vocês conseguem congregar ainda na mesma igreja? Porque se isso for um problema para você, isso é um sinal de que você não está maduro para começar a namorar. Porque o que tem de gente, irmão, dentro das igrejas, que começa a namorar, e depois de 3 meses, 4 meses, termina o namoro e muda de igreja. Ah, irmão, nunca mais te vi na igreja, irmão. É porque eu saí de lá. Sabe por quê? Não, porque eu estava namorando aquela menina e não deu certo, a gente terminou. Aí não dava mais, né, para ir para a igreja, ficar no mesmo lugar. Isso é infantilidade. Isso é falta de maturidade. Está comigo? Então as pessoas mudam de igreja por conta de relacionamento. Ah, eu não gostei do pastor. Porque o meu antigo pastor era diferente. Mas ele não era a mesma pessoa. Não é? Se você se mudou o pastor da igreja, é outra pessoa. Você tem que aprender a lidar com a diferença dele. E a diferença dele vai te ajudar a crescer, inclusive. Está comigo, irmãos? As pessoas estão deixando de congregar porque tem problemas de relacionamento com irmãos dentro da igreja. Isso é sinal de infantilidade, de falta de maturidade. Amém? Pastor, o que é que eu tenho que fazer se eu tiver uma dificuldade com o irmão? Cresça com essa dificuldade e ame ele. A Bíblia diz para você amar o inimigo, quanto mais o irmão que é diferente. Que você não se encaixa bem com ele. Se é para amar o inimigo, irmão. Alô? E o que é pior, pessoas com problemas que saem de uma igreja e vai para outra, ela vai levando o problema dela.
né? Tem gente que está mudando de igreja porque diz assim, ó, aquela igreja é melhor. Não, aquela outra igreja para mim é um modelo, é um padrão. Aquela igreja para mim é perfeita, eu vou para lá. Não vá não, irmão, você vai estragar aquela igreja. Se a igreja está muito bem, não mude não. Não vá para lá não, que você vai estragar ela. Amém? Anos atrás, faz bastante tempo, um irmão começou a fazer o rema. Acho que eu já falei isso aqui em algum momento. Começou a fazer o rema. Antes de concluir o primeiro ano, chegou ao nosso conhecimento que ele teve um deslize e ele teve um envolvimento íntimo com uma moça. Chegou ao nosso conhecimento. E está na regra do regulamento do rema lá, que o aluno ele tem que ter uma boa conduta com o sexo oposto. E com o mesmo sexo também, né? Uma boa conduta. Então, o aluno, ele é um representante do rema. Então, ele tem que ter uma vida exemplar. Se ele tem um comportamento como esse, de pecado, e chega ao conhecimento da diretoria do rema, esse aluno é desligado da escola. Então, nós chamamos aquele irmão para conversar e ele confessou, não, de fato, aconteceu mesmo, pastor, mas não vai acontecer mais. Mas, infelizmente, irmão, você vai ser desligado do rema por conta da sua conduta e tal. Não tem um jeito não? Não tem jeito não. Pastor, eu garanto que eu não vou fazer de novo. Eu garanto para você que você pode fazer o rema de novo. Lá na frente, daqui a um ano, você vem, se matricula de novo. Não tem problema não. Mas agora você está sendo desligado por conta dessa conduta. Passou 2 anos, ele voltou, ele é membro da igreja, se matriculou de novo. E aí, antes de terminar o primeiro ano, nós descobrimos que, de novo, ele cometeu o mesmo deslize com outra pessoa, outra menina. Chegou ao nosso conhecimento, nós chamamos ele para conversar e ele, pastor, vocês vão me desligar de novo? De novo. Você não aprendeu na primeira, está mostrando que não aprendeu. Então, infelizmente, irmão, desligado. Ele foi desligado. Passou um tempo, ele se matriculou no primeiro ano, porque já estava... Irmão, quem termina o primeiro vai para o segundo, né? Consequentemente. Ele já tinha terminado, agora que eu lembrei, foi no período das férias. Então, ele não podia se matricular mais no segundo, porque ele perdeu o primeiro ano por conta da conduta inadequada. E aí, ele não se matriculou imediatamente para o ano seguinte. Deu um tempo de 1 ano, depois ele se matriculou de novo, a terceira vez. Primeiro ano. De novo, a terceira vez fazendo o primeiro ano. Aí dessa vez ele caiu de novo. Só que aí ele pensou, bom, as 3 primeiras vezes, alguém falou lá, não sei como, alguém levou lá e eu fui desligado. Mas dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou na frente, eu vou dizer, eu vou confessar o meu pecado, que é para ver se ameniza. Aí ele nos procurou. Aí, olha, eu caí, eu pequei de novo e tal, não sei o quê. Aí a gente falou, rapaz, é mesmo, cara, que coisa, isso tem sido recorrente na sua vida. E aí o rema, eu digo, você vai ser desligado do rema de novo. Mas pastor, dessa vez fui eu que falei. Eu digo, você melhorou, mas não o suficiente. E aí ele foi desligado de novo. E aí ele me procurou depois disso, chateado. E ele disse assim, pastor, no rema devia ser diferente isso. Isso é uma prova de que eu preciso da palavra de Deus. Eu digo, então você demonstra isso dentro da igreja, que você tem interesse pela palavra. Na igreja nós vamos continuar tratando você da mesma forma, com amor, com misericórdia. A gente vai te ajudar, mas para você entrar no rema, você tem que estar com a sua vida alinhada. Aí ele, pastor, eu não aguento mais isso, eu vou sair da igreja. Aí eu, por quê? Ele, porque vocês não acreditam mais em mim. Não se trata da gente não acreditar em você, porque todas as vezes que você voltou e se matriculou, você se matriculou. Você estava cursando, mas foi você que errou. Não, eu vou sair da igreja. Aí eu digo, irmão, se eu fosse você, eu não faria isso. Por quê? Eu digo, porque se você, convivendo conosco, que sabemos as suas deficiências e as suas dificuldades, você ainda não tem conseguido se superar, porque nós estamos perto, porque estava sempre perto dele. E aí, irmão, como é que você está? E aí, como é que está a tua vida? E como é que está o teu relacionamento? Se ele se aproximasse de uma moça, eu já chegava perto dele também. Quais são as suas intenções? Como um pai que cuida dos filhos, né? Eu digo, se você tem tido todas essas dificuldades, todos esses anos, estando perto de quem lhe conhece e pode lhe ajudar, porque sabe dos seus problemas, quando você sai dessa igreja para outra igreja, você não vai chegar lá dizendo, eu estou saindo daquela igreja, mas lá eu fiz isso, fiz assim, foi desse jeito, eu estou saindo por conta disso. Aí você chega lá desconhecido, ninguém sabe das suas dificuldades, você vai se sentir à vontade
e você vai continuar no seu erro. Então, você mudar de igreja não resolve o seu problema. O que vai resolver o seu problema é você reconhecer que você precisa de Cristo, que você precisa se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. Mudar de igreja não resolve o problema de ninguém, irmão. Obviamente que existem circunstâncias que podem levar uma pessoa a mudar de igreja. Isso é possível. Mas mudar de igreja em si não transforma a vida de ninguém. O que transforma a sua vida, irmão, é você ouvir a palavra, acolhê-la no coração e colocar em prática na sua vida. Se você fizer isso, você vai crescer. Você vai se aperfeiçoar. Você vai crescer e você vai fazer, ou você vai contribuir com o crescimento de outras pessoas. Você vai fazer com que outras pessoas cresçam. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Então, algumas pessoas, elas, diante da percepção das suas dificuldades, ou da dificuldade dos outros, porque tem gente que diz assim, não, tem gente que se vê assim, ó, não, eu não tenho dificuldade nenhuma, eu estou bem, mas eu não tolero aquele irmão. Ela diz que não tem dificuldade, mas ela vê dificuldade nos outros, né? Aí o que é que essa pessoa faz? Ela se isola. Então ela diz assim, não, eu sou crente, eu vou para a igreja aos domingos, eu chego assim que o culto começa, e assim que termina, ó, eu capo o gato. Vou para casa, porque eu não quero me envolver com ninguém, não quero saber da vida de ninguém, eu não quero que ninguém saiba da minha vida, eu não quero estar dando satisfação para ninguém, eu quero levar minha vida com Deus. Essa pessoa não está desenvolvendo a unidade que é necessária e que Cristo orou a Deus, dizendo, Senhor, para que eles sejam um. Eles todos se tornem como um. Você percebeu isso? Se isolar, irmão, não é a solução. Se isolar não é a solução. Amém? Então, a falta de unidade no contexto da igreja, né, sempre resulta em fracasso. É fracasso na vida do indivíduo e é fracasso na vida da igreja. Imagina uma igreja cheia de gente com esse tipo de atitude. Isolados. É só se vê na igreja aos domingos, é a paz do Senhor e acabou, né? Quando chega a paz do Senhor, irmão. Quando sai a paz do Senhor, irmão. Tem uma semana abençoada. Aí o outro, você também. Amém, glória a Deus. E pronto, ninguém se fala mais, ninguém volta à igreja nem um outro dia da igreja, de culto, ninguém se envolve com nada, porque vive isolado. Se vive isolado, não está em comunhão. Alô? É desafiador, mas é para o seu crescimento. Amém, irmãos? Então, mais do que entender sobre unidade, é preciso viver unidade. Tem gente, irmão, que já sabe muita coisa da Bíblia e está até em condições de ensinar a outro, mas na prática ela não evidencia nada daquilo que diz saber. Amém? Então essa pessoa ela não sabe, ela tem informação. Porque quem sabe, quem adquire o conhecimento, vai ter uma prática de vida. Quem tem a informação, só tem a informação. Amém? Então nós precisamos, eu vou precisar correr agora, mas nós vamos falar sobre os benefícios que há na unidade. Porque eu falei aqui dos desafios, mas tem benefícios. Em meio aos desafios, há benefícios. Entre muitos, eu vou citar 4 ou 5, se der tempo. Amém? Então vamos para o primeiro benefício de desenvolvermos unidade. Primeiro benefício, a unidade proporciona edificação espiritual. Você sozinho não cresce espiritualmente. Você cresce em algum nível, mas você não vai alcançar um nível mais elevado de crescimento sozinho. Porque se você está sozinho, tem gente que diz, hoje em dia tem gente que nem congrega mais, né? Ela assiste os cultos de casa, pelo YouTube, pelo Instagram, né? Então, ela está minando a possibilidade de crescer, porque ela não está convivendo com os irmãos. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Amém? Então, a unidade proporciona edificação. 1 Tessalonicenses, por favor, capítulo 5, versículo 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, diz assim: Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente,
como também estáis fazendo. E o que eu acho interessante aqui é que o apóstolo está falando para a igreja que eles devem fazer uma coisa que eles já faziam. Perceberam? Ele diz, consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, ou seja, uns aos outros. Aí ele diz, como também já estáis fazendo. Embora eles já estivessem fazendo, o apóstolo ainda fez questão de dizer, façam. Consolai-vos uns aos outros. Edificai-vos uns aos outros. Eu não sei se você percebeu, mas o apóstolo está dizendo que no contexto da igreja, nós encontramos consolo. Nós somos consolados. Quando você está para baixo, abatido, né? É na igreja que você é levantado, meu irmão. Você pode até encontrar algum estímulo lá fora, mas nada que se compare ao estímulo que a palavra de Deus pode produzir na tua vida, no teu coração. E isso não é uma coisa que está apenas sobre a responsabilidade de quem prega na igreja. Ele não está falando aos pregadores, pregadores, console os demais. Não, ele disse, consolai-vos uns aos outros. Tem gente que não consola o irmão, não dá uma palavra de conselho, né? Uma palavra amiga, um ânimo para a pessoa, porque ela pensa, não, isso não é meu papel, eu não sou pastor. Pastor que faça. Está errado. Porque no ambiente da igreja é esperado que nós, todos nós, consolemos uns aos outros. É esperado que no ambiente da igreja, além de ter os ministros que trabalham, né, especificamente para nos edificar, nós também, nas nossas relações interpessoais, no contexto da igreja, nós também possamos edificar uns aos outros. É esperado, Deus espera isso de você. Então, se tem uma pessoa dentro da igreja que ela não está disposta a isso, ela se coloca aquém da vontade de Deus. Ela não vai desfrutar de tudo que Deus tem para manifestar na vida dela. Amém? Mas se nós assumirmos isso, encontraremos consolo e edificação. Quem quer ser consolado? Amém. Quem quer ser edificado? Amém. Mas isso aí eu sei que todo mundo quer. A pergunta agora é, quem quer consolar? Amém. Quem quer edificar o outro? Amém. Você tem que querer, irmão. Existe um princípio bíblico, né? A lei da semeadura, que diz que é dando que se recebe. Se você não consola ninguém, aleluia, obrigado. Se você não consola ninguém, não quer dizer que alguém algum dia não possa consolar você, mas você não vai receber o consolo que você poderia receber numa dimensão maior se você não tem plantado essa semente. Está comigo, irmão? Quem aqui já viu alguma situação de olhar para alguém e dizer assim, rapaz, aquele cara, ou ele é complicado, né? É até difícil falar com ele. A gente vai falar com ele, sempre é difícil, ele não entende, é uma pessoa... Rapaz, eu prefiro até nem falar. Eu prefiro nem falar. Porque ou cara difícil, ou então é uma mulher, né? Uma irmã, né? Tem irmã difícil também, não tem? Tem umas irmãzinhas difíceis, né? Mas tem uns homens também. Enfim. Agora, presta atenção. Você já identificou alguém que você olha para aquela pessoa e diz assim, rapaz, eu podia até ajudar, mas é uma pessoa tão difícil. Eu sei que ela vai me dar tanto trabalho que eu não vou nem me meter nisso. Ou pessoa chata, difícil, complicada. Você já passou por isso? Todo mundo já passou. Agora, geralmente essa pessoa que é difícil, complicada, que não entende nada, bota problema em tudo, ela geralmente não se vê assim. Você entendeu o que eu disse? Então isso quer dizer que você pode ser essa pessoa. Difícil, complicada, chata. Alô? Turrona, vê problema em tudo, vê dificuldade em tudo, não atende as ligações. Alô? Você sabia, eu vi um psicólogo falando, a minha filha está concluindo o curso de psicologia, então por conta dela, eu tenho feito faculdade, eu vou à faculdade todo dia de psicologia. 2 vezes. Eu vou deixar ela e vou buscar. Tenho aprendido, viu, irmão? Tenho aprendido muito. Mas eu estava ouvindo um psicólogo dizer algo que me chamou a atenção. Não é algo que eu não soubesse, eu já sabia, mas eu achei interessante a forma como ele colocou.
Ele disse, se você cresceu num lar que você tinha um pai, mão de vaca, né? Aquele que não gastava com nada, para você, o seu pai era mirrado, ele não gostava de gastar, mas para ele é econômico. Ele não tem uma perspectiva de si mesmo negativa. Ele acha algo positivo na forma como ele age. Quem já ouviu falar de mães super protetoras? E mãe do primeiro filho, geralmente, são super protetoras. E prejudica o filho, sabia? Prejudica o bom desenvolvimento da criança, porque super protege, exagera no cuidado. Se alguém chegar para ela para tentar ajudar ela, ela vai dizer, não, é porque você não me entende. Isso é cuidado, é zelo, é amor. Ela vai encontrar algo positivo naquilo que todos que estão de fora veem como negativo. Esse é o grande problema da maioria de nós. Porque muitas vezes, quando as pessoas nos confrontam para mostrar os nossos problemas, nós não aceitamos. Por quê? Nós já convivemos com o nosso problema há tanto tempo que nós encontramos algo positivo na nossa cabeça para justificar aquilo. Então, você pode ser essa pessoa difícil, problemática, turrona. Aleluia. Ô, glória! Irmão, eu percebo que Deus está falando com você. Aleluia! Eis que o Senhor te diz nessa noite. 1 Tessalonicenses 5,12. Eu li o 11, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Ou seja, todo mundo tem que estar ajudando o outro na sua edificação. Por quê? Porque ninguém está perfeito. Então, eu te ajudo e tu me ajuda. O irmão difícil te ajuda na tua edificação. E você ajuda ele com aquilo que você já cresceu e aprendeu. Então, nós precisamos entender que um precisa do outro. Eu ajudo você e você me ajuda. Amém? Versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Os irmãos que trabalham, né? E aqui ele está falando também dos ministros. Os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Admoestar é corrigir. E o apóstolo está dizendo, eu rogo a vocês, irmãos, que vocês acatem com apreço, com valor, valorizem os que trabalham entre vocês, aqueles que vos admoestam, aqueles que vos corrigem. Irmão, você tem que ter uma pessoa que lhe corrige como uma pessoa preciosa. Porque a pessoa que vê a tua falha e nunca te ajuda apontando o teu defeito, ela não está te ajudando em nada. Ela não te serve. A Bíblia diz que você tem que acatar com apreço aquele que te corrige. Amém? A Bíblia também diz que ser corrigido na hora da correção não é bom. Mas depois, passado um tempo, né, você vai refletir sobre aquilo e você vai dizer, rapaz, eu precisava disso mesmo. Então, geralmente, nós fugimos das pessoas que têm essa característica de nos confrontar. Mas você deve valorizar essa pessoa. Amém, irmão? Vamos continuar. Ele diz, vivei em paz uns com os outros. Então, mesmo aquele que te admoesta, tenha paz com ele, porque ele faz isso para o teu bem. Aquele que te corrige, ele faz isso para o teu bem. Versículo 14. Exortamo-vos, a palavra exortar aqui é animar. Animamos também, irmãos, a que admoestem, admoestar é corrigir. Olha, o apóstolo está dizendo que ele anima, eu estou te animando para que você corrija os outros. Uau! Amém? Eu te animo também, irmão, a que corrija os insubmissos, consoleis os desanimados e ampareis os fracos e sejais longânimos, ou seja, pacientes para com todos. Alô? A Bíblia diz que todos nós, não é papel só do pastor, não. Quando ele falou dos que lideram, dos que trabalham, ele diz, e eles te corrigem, tenham eles com apreço. Mas é papel de todos, inclusive, né, lidar com os insubordinados. Rapaz, aquele irmão é muito insubordinado. Meu Deus do céu. Eu é que não vou falar com ele. Se ele não escuta o pastor, quem dirá a mim?
Mas a Bíblia diz que o pastor e todo mundo na igreja deve se aproximar do irmão insubmisso para ele entender o lugar que ele está ocupando de insubmissão. Está comigo, irmãos? Todos devemos contribuir para o crescimento dele. Então, animo vocês, exorto-vos também, irmãos, a que corrijam, admoestem os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes, longânimos com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos, alegrem-se sempre. Orem sem cessar. Em tudo dai graças, não é por tudo, é em tudo. Apesar de, tenha um coração grato a Deus. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia. Não apagueis o espírito, não desprezei as profecias. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Irmão, tudo isso é papel seu. É papel de cada um de nós para mantermos a unidade e a comunhão. Amém? Aleluia. Mas vamos ler o versículo 23, né? E o 24 também, para encerrar esse contexto aqui. Aí ele diz, se todos fizermos o que cabe a cada um de nós, nesse contexto ele diz, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Quantos sabem que Jesus está voltando? Aí ele termina dizendo, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia! Está comigo? Irmão, é papel de todos nós corrigir, admoestar, amém? Apontar o erro, é papel de todos nós. A Bíblia diz que se você sabe o bem que pode fazer e não faz, nisso você peca. Então, se tem uma pessoa que está perto de você, no contexto da igreja, fazendo alguma coisa errada, você sabe que ela está errada e você nunca se aproxima dela para mostrar para ela, em amor, o erro dela, você está pecando. Alô? Se você sabe que pode fazer o bem e não faz, nisso você peca. Deus considera pecado alguém saber que pode fazer algo para ajudar o outro e não fazer. Aí você vai dizer, mas Deus, é porque ele é muito complicado. Aí Deus vai dizer, eu não quero saber se ele é complicado. Eu sei que você pode fazer o bem. Então vá lá e faça. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim, não deixemos, eu citei ainda há pouco, de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestação, diga admoestar, é corrigir. Ele diz, antes façamos admoestação, correções, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia que o Senhor está voltando para resgatar a sua igreja. Quem é que tem que admoestar? Todos os que congregam. Não é o pastor exclusivamente. Não é papel exclusivo dos ministros. Eles devem fazer. Amém, irmãos? Mas isso não quer dizer que você também não deva fazer. Ele diz, não devemos deixar de congregar, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos todos nós admoestações, correções, aleluia, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, corrigir uns aos outros faz parte do processo de promover unidade. Se não houver correção no meio da igreja, não haverá unidade. Está comigo, irmãos? Então, um dos benefícios da unidade é que somos corrigidos e somos levados no caminho de perfeição, de acerto para com Deus. Amém? Aleluia. Versículo 24, Hebreus 10, 24 diz, consideremo-nos também uns aos outros, né, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, o que deve congregar, ele deve estar disposto a corrigir o irmão, tanto mais quanto vemos que se aproxima o dia do Senhor. Mas nós não só corrigimos, nós também estimulamos ao amor e à prática das boas obras. Então, eu corrijo em amor. É em amor que nós corrigimos uns aos outros. E em amor nós estimulamos uns aos outros. Irmão, você é tão talentoso, você é tão capaz. Deus vai te ajudar, a unção do Espírito Santo vai vir sobre você. Não tema. O pastor lhe convidou para fazer alguma coisa? Meu irmão, dê um passo de fé.
Permita-se ter essa experiência. Deus é contigo, Deus vai te ajudar. Estimular uns aos outros. Mas tem gente que é assim, ó, rapaz, o pastor me convidou para fazer algo que eu nunca fiz antes. Aí o outro diz, eita, foi mesmo? E tu vai aceitar? Se eu fosse tu, não aceitava não. Depois tu não faz certo. Aí se não ficar bem feito, aí a pessoa é colocada para baixo. Irmão, não é isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer, não. A Bíblia diz que nós devemos estimular um ao outro. Amém? Aleluia, glória a Deus. Bom, eu sei que o tempo já está avançado, mas nós falamos aqui sobre não deixar de congregar, como é costume de alguns. Eu queria falar sobre a palavra congregar, e esmiuçar um pouco mais aqui essa palavra congregar. A palavra congregar, no original, no grego, né, é epizunagoge. Isso não importa tanto. O importante é o que está por trás disso, né? Olha só, essa palavra congregar, ela traz o sentido de uma reunião em um lugar, assembleia. Então, uma assembleia religiosa, como diz no dicionário, uma assembleia, uma reunião de cristãos. Isso é congregar, é estar juntos. Congregar é uma reunião em um lugar. Alô? Aí alguém vai dizer, pastor, isso aí está mais do que claro. Ok. Então não deixe de congregar. Se está tão claro, venha para a igreja nos dias de culto. Ah, pastor, é porque a semana é tão cansativa. Eu preciso lhe corrigir. Você pode até estar cansado, irmão. Mas se você se aplicar a vir para a igreja, o Espírito Santo vai te dar refrigério. Ele vai renovar suas forças. Você tem que fazer com a visão espiritual da coisa. Não é com a visão natural. Irmão, eu vou para a igreja muitas vezes sem querer ir, cansado. Mas eu vou. E é cansado que na igreja eu recebo refrigério. Que eu vejo minhas forças sendo renovadas. Que eu vejo o agir de Deus em meu favor. Muitas vezes abatido, Deus vem e fala comigo através de outra pessoa e me puxa para cima. Sabe, direções, percepções. Você tem que sacrificar essa carne, irmão. Alguns dias eu conversando com uma pessoa que estava cometendo um erro na decisão que ela estava tomando. E aí, mas ela achava que estava fazendo a coisa certa. Ele disse assim, pastor, é porque o senhor não está na minha carne. Né? Aí eu pensei, rapaz, então essa tua carne está muito viva, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos mortificar a carne. E nós, irmãos, não estamos muitas vezes mortificando nossa carne, porque nós damos muita vazão ou atenção para o que a nossa carne está falando. Você está cansado? É mesmo, né? Eu estou cansado. A carne dizendo, tu está muito cansado. Eu estou muito cansado. Não vou para a igreja hoje não, vou descansar hoje. Irmão, lá no Tauap, nós temos 2 dias de culto, é terça e domingo. 2 dias de culto, irmão. Quando eu me converti, em 1998, e a minha vida toda foi assim, nunca deixou de ser, a igreja, irmãos, tinha 5 reuniões na semana. Era domingo de manhã, domingo à noite, terça-feira, culto de oração, quinta-feira, culto de ensino, sábado, culto dos jovens, porque eu era jovem naquela época, né? Sabe para quantos eu ia? Todos. Congreguei nessa igreja 5 anos. Durante 5 anos eu estava todos os cultos da igreja. Me casei e fui embora para Campina Grande. Aí lá eu ia para a igreja segunda, quarta e sexta, rema. Ia para a igreja terça e quinta. Terça-feira, culto de oração. Quinta, culto de cura. Ia para a igreja no domingo. E no domingo, começou com um culto, depois passou para 2 cultos, depois passou para 3. Não, na minha época ainda com 2. Eu ia para todos. Fazendo rema e trabalhando secularmente. Sempre foi assim, irmão. Não perdi nada, só ganhei. Mas eu conheço muita gente que durante todo esse meu tempo de vida cristã só vai para a igreja no domingo, não sai do lugar que se encontra. Não cresce, não prospera, não avança, não se torna uma pessoa mais espiritual. Alô? Congregar é reunião. Então os que congregam se reúnem quando os que se reúnem, se reúnem. Eu fui muito profundo, eu sei. É de uma profundidade, né? Que às vezes a pessoa fica, meu Deus, foi o que ele falou. Congregar é reunião. Então, quem congrega se reúne com os que se reúnem. Quando se reúnem?
Não, foi a mesma coisa, é porque você não tinha percebido. É porque eu disse que foi profundo. Congregar, diga congregar, é reunião. Então, quem congrega se reúne, diga, quem congrega se reúne quando os que se reúnem. Então, quem é que congrega? Então, se você congrega, você sempre se reúne com os que se reúnem quando se reúnem. Quando os que se reúnem, você não pode estar de fora. Por quê? Porque se você congrega, você tem que estar lá. E dessa forma, nós ativamos, por assim dizer, na nossa vida, unidade. Nós desenvolvemos unidade. Amém? Agora, o curioso é que essa palavra congregar, ela é formada por outras duas palavras. Muitas palavras gregas são assim, né? Uma palavra é formada de outras duas. E eu vou falar das duas palavras que juntas formam uma palavra congregar. A primeira palavra é pisumago. Ela significa reunir com outros. Trazer para junto com os que já se reúnem. Juntar-se em um lugar. Parece até redundância, né? Porque como é que uma palavra que fala de reunião é formada por duas palavras que significam a mesma coisa? É o que eu disse ainda há pouco. Quem congrega, congregar é reunião. Então, quem congrega se reúne com os que se reúnem quando se reúnem. A outra palavra que forma, essa é a primeira palavra, né? É epigonago, reunir com outros, trazer para estar junto com os que já estão reunidos, é juntar-se. A segunda palavra é sunago. E essa palavra significa reunir com, retirar, retirar, né? Deixar de estar no lugar para ir para outro, né? É retirar-se, por assim dizer, é recolher juntos com aqueles que se reúnem. Porque a primeira palavra é juntar-se, né? Aí ele diz, ó, é como, imagina uma pessoa que, ele dá um exemplo aqui no dicionário, uma pessoa que, um pescador, ele pesca, lança a rede, aí ele puxa a rede vem cheia de peixes, né? Mas essa segunda palavra, ela tem um sentido de você tirar da rede os peixes e separar os que são bons dos que não são bons. É mais ou menos isso. Está comigo? Ele diz assim, ó, tirar de uma rede na qual os peixes são pescados. É juntar, é reunir esses peixes, né, por assim dizer. É fazer-se encontrar-se. Reunir por meio de convocação, é o sentido da palavra. É estar reunido, reunir-se, encontrar-se, né? Trazer consigo para dentro, receber com hospitalidade. Olha aí, tudo isso, irmãos, é o sentido que está por trás de uma das palavras que juntas formam a palavra congregar. Curioso, né? Duas palavras que dizem a mesma coisa foram somadas uma à outra para formar uma terceira palavra que diz que o sentido dela é reunião, é separar-se, é juntar-se, é selecionar para estar junto. Está comigo, irmão? Sabe que Deus te selecionou do mundo? Sabe que Deus te separou do mundo? Não é para você estar sozinho, é para você estar reunido com os que se reúnem. Amém, irmãos? Então a convivência, né, a nossa convivência no dia a dia, nos servir um ao outro, vai promover a nossa edificação. E quando nós somos edificados, mutuamente nós também edificamos a unidade. Porque, irmão, se eu estou convivendo com o pastor Públio e eu percebo que com a convivência dele eu estou crescendo, e aí, de alguma forma, eu estou ajudando outra pessoa, que ela também percebe que convivendo comigo, ela está crescendo. E assim, isso vai se multiplicando no nosso meio. Você percebe que só existe benefício nisso? E todo mundo está crescendo. Eu não vou conseguir me desvencilhar, me desligar desse grupo de pessoas com quem eu me reúno, porque sempre que eu me reúno com eles, eu sou edificado, eu cresço, eu sou aperfeiçoado, eu sou melhorado. Então, união é isso, unidade é isso. É esse trabalho contínuo de estar juntos, de servir uns aos outros, de admoestar, corrigir uns aos outros, de estimular uns aos outros, de animar uns aos outros, as boas obras. Aleluia. Amém, irmãos? Se você não programar sua cabeça para promover essa mudança na sua vida, meu irmão,
você não vai crescer e você não ajuda no crescimento da igreja. É simples. Está comigo? Um segundo benefício da unidade. A unidade promove quebrantamento e transformação. Se você está sozinho, você está errando em alguma coisa e não tem ninguém para lhe corrigir, provavelmente você não vai ficar quebrantado para reconhecer o teu erro, para promover uma mudança. Mas é na congregação, na união, é no congregar, é no estar junto que você pode ser quebrantado. É uma palavra que Deus pode trazer que vai quebrar o teu coração, né? Vai te quebrantar. O quebrantar, irmãos, traz essa ideia de desmantelar algo para formar outra coisa melhor. Está comigo? Quebrantamento, transformação. Quebra algo que está defeituoso para fazer algo perfeito. O congregar promove isso. Eu não vou ter tempo aqui para citar os textos bíblicos. Mas outro benefício, a unidade proporciona prestação de contas e santificação. Lembra do caso do irmão lá que eu falei? Né? A terceira vez, a quarta vez, nem me lembro mais, ele nos procurou. Ele estava prestando contas. Eu errei, eu pequei. Só que aí a expectativa dele era que nós amenizássemos pelo fato dele ter confessado, para ele continuar no rema, mas ele foi desligado do mesmo jeito. E ele ficou chateado. E ele disse, mas eu vim falar. Eu disse, ótimo, você está crescendo. Porque das outras vezes, se ninguém fala, ele concluía o curso. Ele dava sequência na vida dele como se tivesse tudo certo, estando tudo errado. Então, a unidade, essa coisa, rapaz, é tão bom estar junto com os irmãos, eu estou sempre crescendo. Quando eu erro, eu vou chegar para alguém mais maduro e eu vou dizer, olha, eu errei nessa área. Não era o que eu queria, mas quando eu percebi, eu já tinha feito. E isso tem sido recorrente na minha vida, prestação de contas. E o outro vai dizer, olha, você pode mudar isso dessa forma, agir dessa maneira. A palavra do Senhor diz assim, age dessa maneira, eu vou te ajudar, vamos pegar junto. Tem a igreja por aí que faz os propósitos, né? Nós devíamos ter propósito uns com os outros, amém? De pegar junto um com o outro para ajudar um ao outro no seu crescimento. Amém, irmãos? Então, unidade promove prestação de contas e, por conta disso, santificação. Superando os pecados. Amém? Um outro benefício da unidade é que ela promove um ambiente do exercício do amor fraternal. Aí você vê o irmão com o sapato furado, aí a unidade, o amor, esse compromisso um com o outro, vai dizer, rapaz, eu tenho outro sapato lá em casa, eu vou dar para ele. Irmão, tu calça quanto? 42. Aí, vixe, o meu é 39. Não vai dar, não. Mas não foi Deus que colocou no seu coração? Ou pelo menos foi você que viu e desejou dar para o outro? Então você vai orar e vai dizer, Senhor, o irmão está numa situação mais difícil do que a minha. Eu tenho um dinheirinho aqui sobrando e vou comprar um sapato para ele. Aí compra o sapato, 42, aí chega na igreja no outro dia, irmão, vem aqui, ó, presente para você. Não precisa nem dizer, eu vi o teu sapato furado. Não precisa, irmão. Ó, Deus colocou no meu coração, receba. É de coração que eu estou lhe dando. Aleluia. E a Bíblia diz que é dando que se recebe. Amém? Aleluia. 5 anos de evangelho, irmão. Me mudei para Campina Grande. Cheguei lá, um irmão me deu uma oferta. Na hora, eu disse, não precisa. Levei uma lição de moral. Porque ele me disse que mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Ou seja, é mais abençoado quem dá do que quem recebe. Ele disse, receba. Que se você não receber, você está me impedindo de receber uma bênção maior da parte de Deus. Deus mandou eu lhe dar, então receba, rapaz. Deixe de ser orgulhoso aí. E eu, tá bom, eu recebo. Mas qual foi a dificuldade de receber? É porque eu saí de uma igreja que isso não acontecia. Eu nunca vi ninguém dando nada para ninguém lá na igreja que eu congregava. Mas aí eu fui congregar numa igreja, Verbo da Vida, lá em Campina Grande, onde isso era a coisa mais comum, as pessoas abençoando umas às outras. Amém, irmãos? Teve uma irmã que deu uma escova de dente para um empresário rico. Não vou poder contar essa história por causa da hora. Não posso contar, não. Irmão, é uma bênção. Amém?
A irmã toda constrangida foi dar a escova de dente para ele. Ô irmão, me perdoe, eu sei que o irmão tem condições de comprar, mas é que eu estava passando lá no supermercado e aí eu vi as escovas de dente. Uma coisa me puxou assim, eu cheguei lá, olhei e aí veio aquilo na minha mente, no meu coração. Compra essa escova para o irmão. Mas o irmão é rico, o irmão é empresário, o irmão tem dinheiro. Ele consegue comprar uma escova dessa. E para ela mesma não usava escova como aquela. Ela usava a escova mais simples. Senhor, não faça isso comigo não, eu vou passar por esse vexame. E o Senhor, compra para o irmão a escova. O irmão do outro lado, rico, com dinheiro, estava dizendo assim, Senhor, eu preciso desenvolver minha fé. Eu tenho que parar de confiar no dinheiro, na capacidade que eu tenho de comprar as coisas e prover minhas necessidades. Eu quero aprender a receber do Senhor. Pai, eu não vou comprar essa escova, eu vou crer que o Senhor vai me dar uma escova de dente. Impressionante, né? E ele foi específico, eu quero uma escova da marca tal, com tantas cerdas, da cor tal. E era exatamente a escova que a senhorinha estava lá. Embalou no papel de presente, com vergonha, entregando para o irmão e pedindo perdão. Ô irmão, me perdoe, eu sei que o senhor tem dinheiro para comprar, mas é porque eu senti no meu coração como algo de Deus para lhe dar. Mas me perdoe, me perdoe. E o irmão, não, que é isso? Não tem que pedir perdão, irmão, eu recebo com alegria. Não sabia nem o que era. Quando ele abriu, imagina a surpresa dele. Amém? Ele cresceu, ela cresceu. Com a escova de dente, irmão. Amém? Aleluia. Proporciona um ambiente do exercício do amor fraternal, a unidade. Amém? E por último, a unidade viabiliza o cumprimento da missão. Viabiliza, torna possível o cumprimento da missão da igreja, de alcançar os lá de fora, de alcançar os do mundo. Amém? Aleluia. Como eu disse, eu não vou ter tempo para ministrar mais, né? A não ser que vocês separem aí 4. É quinta-feira, é? Terça-feira, qual é o dia de culto aqui? Aí eu venho aqui 4 quinta-feira e eu termino. Amém? Aleluia. E aí a gente termina fazendo o culto dar. Aí todo mundo vai ter que dar alguma coisa para outra pessoa. Ô, glória. Amém? Mas depois eu converso com o pastor aí. Se for da vontade de Deus e houver concordância do pastor. Amém? Mas aí você tem que vir também. Porque quem congrega se reúne quando os que se reúnem. Não é assim? Quinta-feira. Na madrugada, se for o caso. Irmão, se alguém disser aqui que vai ter uma reunião, é para você dizer assim, o quê? Quando? Estou dentro. Você tem alimentado a sua carne demais. Você tem que alimentar mais o seu espírito. E você alimenta o seu espírito crucificando a sua carne. Se sujeitando à palavra e buscando cumprir a vontade de Deus. Amém?